Como fazer a minha empresa não depender apenas de um único vendedor? Eu me chamo Gregory Oliveira, eu trabalho com vendas há mais de 9 anos e o conteúdo que você vai ver aqui no YouTube é um canal de quem vive a venda na prática. Nas minhas últimas consultorias eu venho notado um padrão muito latente. A maior parte das empresas, elas estão dependendo exclusivamente de um único vendedor. Sabe o que é mais engraçado de tudo isso? É que a maior parte dos empresários nem nota, mas acha até às vezes até engraçado. Não, é que a minha empresa é pequena e eu não consigo contratar mais ninguém e tal. Só que o que acontece na prática é que quando você depende de um único vendedor, você está colocando todos os ovos no mesmo cesto. E daí eu quero te fazer uma provocação, né? É que pensa comigo o seguinte: se esse vendedor fica doente, se ele pede desligamento, se ele vai trabalhar no concorrente, ou pior, se ele começa a te chantagear porque ele sabe que se ele não vender, ninguém mais está vendendo na empresa para conseguir exatamente tudo que ele quer. E daí, o que você vai fazer? Cara, você não vai ter alternativa. O que ele pedir, você vai ter que fazer. Eu sei que muita gente que vai me acompanhar aqui, muitos deles vão dizer assim nos comentários: ai, é que eu sou uma empresa pequena, eu só tenho um vendedor, é só o vendedor e mais eu. O problema não é de ter apenas um vendedor, tá? E que isso fique bem claro. Eu entendo que a maior parte das empresas não tem condições de colocar 10, 15, 20 ou até mesmo 2 vendedores. E tá tudo bem, não é o problema. O problema é depender, tá? Deixa bem claro, é depender de um único vendedor. Por isso, se você depende de apenas de um vendedor no seu time e na sua empresa, eu vou te pedir para pegar o papel e caneta na mão. Já pega aí, ó. Pode pegar o papelzinho e caneta. Eu vou te mostrar um passo a passo que eu faço nas minhas consultorias para quem precisa resolver isso rápido e não correr o risco, né, de perder vendedor para concorrência, vendedor sair, vendedor ficar doente, qualquer um dos problemas ali que eu listei, entre outros que podem vir também, e para que você resolva isso e faça desse problema uma grande solução para sua empresa. A primeira coisa que você deve fazer é praticamente fazer aquele sombra, né? Eu não sei se é comum aí na sua região, mas eu trabalho há muito tempo com vendas e eu me lembro que no primeiro local que eu trabalhei, eu tinha que ser o sombra de um vendedor durante um tempo. Como é que acontecia? Ele ia vendendo, ia atendendo na loja e tal. E na hora que ele começava a fazer os atendimentos, eu tinha que ficar lá, de braço cruzado, olhando, atento, entendendo como é que ele perguntava, o que ele fazia. E basicamente eu quero que você seja o sombra do seu vendedor. Mas eu não quero que você seja aquele sombra para ficar ali só de butuca, ouvindo e tal. O que eu quero que você faça é que você pegue papel e caneta e vá anotando exatamente tudo que ele faz, o que ele pergunta, como ele pergunta, como que ele se posiciona, a mentalidade, se ele tem algum ritual. Você vai anotar tudo, tudo, de ponta a ponta. Ah, ele fez X atendimentos de manhã, ele fez X atendimentos à tarde, você vai anotar todo o comportamento dele. Você vai fazer isso durante a semana inteira para identificar o padrão, né, do comportamento dele. Se ele normalmente atende mais, se o atendimento dele é diferente, entendendo exatamente o que ele faz de diferente para vender tanto. Ponto. O segundo passo que eu quero que você faça é documentar tudo, absolutamente todos os detalhes de tudo que você viu ele fazendo. Então você vai lá, você vai começar o roteiro, você vai escrever, ele aborda os clientes dessa maneira, ele faz tais perguntas, ele se posiciona, ele se arruma na cadeira, enfim. Você vai escrever absolutamente tudo que ele faz. Feito isso, você vai entender os rituais que ele faz. Então, por exemplo, se pela manhã ele tem algum ritual de motivação, você vai anotar se ele tem alguma coisa, sei lá, talvez alguma metodologia, quais as mensagens que ele manda no WhatsApp, e você vai colocar tudo isso em um único documento, certo? Esse documento, né, para quem talvez já acompanha vendas há um bom tempo, sabe que tem muitas
referências na internet que falam sobre o playbook. Então, esse documento, ele vai ser o playbook de vendas que você vai passar. Vai servir tanto para você, para entender o que que funciona, mas também para outras pessoas que você vai contratar ao longo do tempo. Então, todo e qualquer vendedor que comece na sua empresa, ele vai ter pelo menos um passo a passo que você pode facilmente colocar ele para ler, para estudar, fora todo o treinamento que ele vai receber da sua empresa, para que ele tenha documentado aquilo. Então, esse documento ele vai ser extremamente importante. Você vai colocar ele como sendo regra onde todos os vendedores têm que ler, tá bom? E o terceiro e último passo é: contrate um segundo vendedor. Pois é, mas Gregory, eu não tenho condições de contratar outro vendedor. Eu digo, eu tenho certeza que vai abrir um espaço para você contratar um vendedor em algum determinado momento, principalmente se você conseguir melhorar e desenvolver o vendedor que está atualmente. Mas uma das coisas mais importantes para que um time de vendas se desenvolva é que você tenha aquele senso de competição. Eu sou totalmente contra contratar uma pessoa totalmente sozinha. E não que não funcione, não que não dê certo, muito pelo contrário, mas em time de vendas, a minha experiência sempre mostrou que quando eu contrato duas pessoas, o senso de competição que uma vai ter com a outra auxilia muito a empresa, tanto no desenvolvimento quanto no resultado. Principalmente no começo que, vamos lá, você contrata o vendedor, você não quer que ele saiba tudo em 2, 3 dias. Não tem como, é praticamente impossível, depender do produto que você vende ou do serviço. Então, uma coisa que você quer que a pessoa se comprometa é para ler o playbook, é para estudar, é para ler um livro, é para aprender sobre a empresa. Então, se você coloca duas pessoas, uma vai subindo a régua da outra. Então, é importantíssimo que você tenha dentro da sua equipe pelo menos duas pessoas trabalhando em conjunto, porque uma vai servir como base, né, de comparativo e até mesmo para você entender se está dando resultado ou não, né? Porque talvez você vá lá, né, um vendedor, pensa independente do seu segmento, né, mas você vende X, ele, sei lá, ele vende 100 mil, você contrata um vendedor, você pede para ele ler, ele começa a treinar, aprender sobre tudo que você tem dentro da empresa. Depois de 3, 4 meses, ele está vendendo 200 mil reais. E aí você viu, pô, aquele cara que eu achei que vendia muito, na verdade, ele vende a metade do que dá para vender. Então, são nessas horas que você consegue ter base, né, para fazer o comparativo e também iniciar um desenvolvimento, pensar no plano de carreira maior para que todo mundo possa e tenha condições de crescer dentro da sua empresa. E se você gostou dessas dicas de vendas, se inscreve no canal, me segue também nas redes sociais, é só procurar lá no Instagram o Gregory Oliveira e procurar também lá no LinkedIn Gregory Oliveira que você vai me encontrar. Ativa as notificações, tá? Para você ficar a par de tudo que está acontecendo aqui, que eu vou sempre mostrar para você conteúdo de quem vive a venda na prática, tá bom? Conto com vocês.